Alô, todos que acompanham o canal de YouTube China Global News, uma iniciativa que visa discutir a geopolítica mundial, a macroeconomia, a relação entre os países que têm protagonismo atualmente no mundo, como Estados Unidos, China e, no meio disso tudo, o Brasil. E mais uma vez recebemos a presença do pesquisador Lawrence Pi, um especialista em geopolítica e macroeconomia, que você vai conhecer agora. Lawrence Pi nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Lawrence Pi tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Lawrence, nós vivemos um momento de muita discussão sobre o protagonismo mundial, sobre a hegemonia. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista com uma análise sua sobre essa expansão, essa presença dos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos chegaram a ser a maior potência mundial, com vasto território, com poderio militar, poderio econômico e com essa predominância na geopolítica mundial? Sim, bom dia, Marco. A história dos Estados Unidos é complexa, extremamente rica e interessante. No século XVII, quando os primeiros colonos chegaram à América, que é o hemisfério ocidente, basicamente são colonos britânicos. E entre os primeiros colonos tinham os puritanos, que tinham uma ética de trabalho bem diferenciado, são pessoas religiosas e extremamente esforçado no trabalho, mas também concomitantemente para aliviar o sistema carcerário da Grã-Bretanha, da Inglaterra naquela época. Também houve na migração uma parte das pessoas que eram prisioneiros na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Os puritanos ocuparam a região de Massachusetts, enquanto alguns dos criminosos que foram trazidos para a América basicamente povoaram a região de Virgínia. Então, no começo, você tinha 13 colônias. E interessante é que as 13 faixas ou listras da bandeira americana representam as 3 colônias, que é o início dos Estados Unidos. Então, depois de a migração inglesa na América, os colonos começaram um processo de expansão territorial. O primeiro passo foi conquistar as terras dos nativos, os índios. E aos poucos foram expandindo o território. Infelizmente, nesse processo, a população indígena nativa foram dizimidas. E tem estimativa de mais ou menos 12 milhões de nativos foram exterminados ou contaminados por doenças que os colonos trouxeram da Europa, cujo os nativos não tinham resistência física para isso. Depois disso, houve a compra de terra que os franceses controlavam, que também era
terra dos índios. E, posteriormente, a gente sabe que houve a guerra entre Estados Unidos e México. E, perdendo a guerra para os Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiu ocupar um, uma faixa de território enorme do México. Tanto é que você tem hoje um estado chamado Novo México, no sul dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, também Texas, que eram ocupados por os colonos e, eventualmente, foi anexado pelos Estados Unidos. Então, você teve um processo de crescimento geográfico do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico durante mais ou menos 150 anos de expansão territorial. Então, hoje você tem os Estados Unidos que tem a fronteira do norte com o Canadá, sul com o México, e leste com o Oceano Atlântico e oeste com o Oceano Pacífico. Então, esta foi a extensão da expansão territorial dos Estados Unidos, que se tornou um país extremamente seguro, porque cercado por dois países pequenos em termos de poderio geoeconômico e militar, e ao mesmo tempo por dois oceanos enormes. Então, geograficamente, os Estados Unidos é um país realmente tem um privilégio de segurança geográfica. Depois, com a guerra contra os espanhóis, que os americanos ganharam, eles conseguiram anexar Porto Rico, Guam, Filipinas, né, que foi uma colônia Filipinas durante quase 100 anos. Então você teve essa expansão territorial e Alasca foi adquirido dos russos e hoje você tem esta enorme potência, sem contar com regiões do Pacífico como as ilhas. E, interessantemente, também tem a ilha de Diego Garcia, que virou uma base militar crítico para os Estados Unidos, porque está no Oceano Índico, que os britânicos colonizaram, expulsaram os nativos à força, tomaram a ilha e fizeram um acordo com os americanos para os americanos terem uma base militar. E, recentemente, esta ilha foi devolvida aos nativos, entretanto, com a cláusula de que será permitida a base americana por mais 100 anos. Então, você tem essa expansão territorial. E também temos que lembrar que Havaí, o reino de Havaí, foi anexado pelos americanos, derrubando a rainha de Havaí, pelos interesses dos plantadores de cana-açúcar dos Estados Unidos, que juntamente com o governo conseguiram afastar a rainha, derrubando ela e anexando o Havaí. Então, os Estados Unidos chegou a essa extensão territorial em função de conquistas, basicamente. E a doutrina Monroe, que é uma doutrina americana só, diz o seguinte, que o hemisfério ocidental é virtualmente domínio e influência dos Estados Unidos. Que nenhum país, principalmente os europeus naquela época, se atreve a intervir nos assuntos do hemisfério ocidental. Então, essencialmente, o que os americanos fizeram foi controlar totalmente o hemisfério ocidental. E não tenha dúvida que é uma economia capitalista, é um povo trabalhador, um povo criativo, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos virou a única potência mundial. A Europa estava devastada com a guerra, a Rússia perdeu 27 milhões de pessoas da sua população, China perdeu 20 milhões, Estados Unidos também perdeu, mas apenas 400 mil, como foi a Inglaterra e Itália
e França perderam em torno de 300 mil. Então, o grande sacrifício foi feito realmente pela Rússia e a China. Então, os Estados Unidos conseguiu um lugar no mundo único e virou a única potência, porque não teve sua estrutura industrial, produtiva, defasada, como foi a Europa e Oriente também. Então, sobrou os Estados Unidos como a única potência depois da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, tinha o desafio da União Soviética. E a gente sabe que em 1991, com dissolução da União Soviética, os Estados Unidos realmente virou a única potência mundial sem paralelo, sem nenhum país que chega nem perto de desafiar o poderio econômico, geopolítico e militar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos cresceu muito em função também da sua capacidade de inovação, num modelo que estimula o investimento, a criação de riqueza, a inovação. E também extraindo riquezas de outros países. Então, todo o sistema financeiro, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, a própria ONU, né, foi estruturado com o objetivo de perpetuar os interesses dos Estados Unidos e, por tabela, o Ocidente como um todo. Então, este modelo funcionou de 1991 até, eu diria, ao redor de 2010. E nesse ínterim começou a você ver um processo de um mundo caminhando para um novo polo, ou seja, multipolar. Aliás, não seria nem um polo, mas diversos polos, né? E foi assim que os Estados Unidos cresceu. Os Estados Unidos sempre viu seus interesses como a coisa mais importante na sua política externa e fez de tudo para garantir este privilégio. E conseguiu, até sobre o aspecto financeiro, porque hoje os Estados Unidos têm a moeda de reserva internacional. E este acordo foi feito também com a ajuda do Oriente Médio, que, aceitando, principalmente com a Arábia Saudita, aceitando o dólar como moeda de transação para o petróleo. E hoje estamos onde estamos. Aliás, esse é um ponto crucial para a gente entender a história da expansão norte-americana no mundo. A relação com o Oriente Médio e essa imposição do dólar como a moeda internacional. Explica melhor como é que se deu esse momento. Bem, você conhece o acordo de Bretton Woods, né? O dólar é uma moeda que conseguiu ser uma moeda de reserva internacional porque a Libra também perdeu seu status depois da Segunda Guerra Mundial. E toda a estrutura do Bretton Woods foi em função de garantir o dólar como a moeda de reserva internacional. E com a financiarização da economia americana, tornou-se quase imbatível o dólar. E também temos que acreditar que as instituições americanas são sólidas. E por isso existe o desejo do mundo de ter o dólar como moeda de reserva e também o fato de cada vez mais países e indivíduos querem usar o dólar aumenta a atratividade do dólar. Entretanto, nos últimos, eu diria, 10 anos, vem diminuindo a importância do dólar, com países um pouco temeroso de basear só na transação em dólar, mesmo porque as sanções vêm prejudicando a credibilidade do dólar e muitos países já optam por achar alguma alternativa. Não que o dólar vai desaparecer, vai continuar e por muito tempo. Entretanto, já há sinalização de que há um processo lento, mas irreversível de desdolarização no tempo. Agora, antes que a gente entre nesse tema da desdolarização,
e eu depois gostaria de conversar com você sobre o papel dos BRICS, por exemplo. Eu gostaria que você falasse sobre a ascensão da China, que hoje se torna também uma grande potência. Como é que se dá essa ascensão da China e em que essa ascensão da China se difere da ascensão dos Estados Unidos? A China, podemos começar a ver a mudança da China a partir do século XIX. A China, até o século XIX, ainda era uma potência mundial, economicamente falando, mas não militar. Entretanto, com a decadência e o declínio da dinastia Qin, que iniciou em 1644, mas em 1800 já se viu claramente um declínio desta dinastia. E depois de diversas guerras, a Primeira Guerra do Ópio, a Segunda Guerra do Ópio, rebelião de Boxer, a guerra entre China e Japão, em 1895, você vê um declínio da China constante e sistemática. Na Primeira Guerra de Ópio, a China foi obrigado a aceitar condições que virtualmente cedeu uma parte do território à Grã-Bretanha. Mas não era só a Grã-Bretanha, mas também a França era um player importante. E depois da Segunda Guerra do Ópio, né, a situação piorou e sucessivos conflitos, né, pioraram a situação da China, que virtualmente foi invadida por uma coalizão de 8 países, inclusive Estados Unidos. Durante a Guerra do Ópio, os britânicos não tinham mais prata para intercâmbio comercial com a China. Então, eles exportavam, na realidade, contrabandeavam ópio produzido na Índia para a China, como produto de troca por bens que eles desejavam da China. Evidentemente, o governo chinês opôs esse tipo de comércio, mas perdeu a guerra, a Primeira Guerra de Ópio, e então tive que ceder, inclusive territorialmente. Mas, por outro lado, também os Estados Unidos contrabandeava ópio para a China, só que não da Índia, e sim da Turquia. Inclusive, grandes fortunas dos Estados Unidos, que ajudou a financiar a industrialização de Massachusetts, financiou hospitais e as melhores faculdades dos Estados Unidos, com dinheiro de pessoas que ficaram extremamente ricos com o contrabando de ópio da China para a China de Turquia. Então você vê que houve um processo de que a China chama de um século de humilhação, né? E no final do século XIX houve a guerra entre a China e o Japão e a China perdeu mais território. E em 1937 houve uma outra guerra com o Japão, e aos poucos o Japão invadiu a China, já antes da Segunda Guerra Mundial, né? E a China virtualmente foi retalhada entre os países do Ocidente e Japão. Em 1921 foi formado o Partido Comunista da China, que iniciou uma luta que terminou em 1949, quando venceu os nacionalistas Kuomintang, que fugiram para Taiwan, e iniciou o processo de reconstrução do país e unificação. E a China cresceu de uma forma totalmente diferente e oposto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistou terra, a China se defendeu. Os Estados Unidos extraiu riqueza de outros países. A China tentou preservar sua riqueza do assalto dos países do exterior. Então é justamente o oposto
o crescimento da China. Mas a China tem uma grande vantagem, que é o povo chinês, que não mede esforço e sacrifício para reerguer o país. E foi isso que aconteceu. Quando Deng Xiaoping, depois do mal que tentou consolidar e conseguiu em grande parte, Deng Xiaoping abriu o país para o mundo, adotando o modelo capitalista, onde ele viu vantagens e continuou com o socialismo, onde ele achou necessário para preservar a estabilidade do país. Com isso, depois de sucessivos governos de Hu Jintao, de Jiang Zemin e Hu Jintao, consolidou o sistema. E agora com Xi Jinping, que viu um excesso do capitalismo, a decadência do capitalismo, e reverteu o processo um pouco, mas ainda adotando a teoria capitalista, onde é vantajoso para a China. E hoje estamos onde estamos agora. Então, se eu entendi bem a sua resposta, nós temos duas potências que são construídas de diferentes maneiras. Enquanto uma, os Estados Unidos, cresce, se expande com a apropriação de territórios, com a exploração de outros países e, evidentemente, também com a participação de um povo que você mesmo qualifica como trabalhador. Por outro lado, nós temos uma China que no passado teve uma história importante, de uma potência econômica, mas que depois, com a sua decadência, com a decadência da dinastia que governava a China, acabou sendo objeto da cobiça de outros países, principalmente das potências. Nesse sentido, nós temos aí dois modelos muito diferentes de expansão. Enquanto um se apropria de bens e de territórios, outro preserva o seu território e trata de construir uma alternativa própria e soberana. Diante disso que eu coloquei, Laurence, gostaria de te perguntar: quais são as áreas de concorrência crítica entre esses dois países e como eles estão se desenvolvendo? Ou seja, com esses dois modelos de expansão completamente diferentes que aconteceram no decorrer da história, quais são os pontos de concorrência que podem levar um ou outro a um protagonismo ainda maior? Bem, hoje nos parece de que a concorrência é em todos os setores, desde economia, tecnologia, geopolítica e militar. Na economia, hoje a China é mais ou menos 45% maior do que os Estados Unidos em termos de paridade de compra. Então, a China tem perspectiva de crescer entre 4,5% a 5%, eu diria, na próxima década. Enquanto o crescimento dos Estados Unidos sustentável é avaliado entre 1,1% a 1,8% pelos economistas e pelo próprio Federal Reserve. Mas há economistas que acham que pode superar um pouco a 2%. Vamos imaginar que o crescimento sustentável dos Estados Unidos é 2% e a China é 4,5%. Você vai ter um crescimento da China quase o dobro dos Estados Unidos. E até 2036, eu diria que a economia da China provavelmente será quase o dobro dos Estados Unidos. Em matéria de renda per capita, a China ainda estaria menos de metade dos Estados Unidos.
simplesmente pelo fato de que a população chinesa é 4,4 vezes maior que os Estados Unidos. O que a gente vê em relação entre Estados Unidos e a China é que a disparidade de crescimento da China é, eu diria, inexorável. Vai continuar crescendo bem mais que os Estados Unidos. E a China dedica muito mais esforço em manufatura do que em serviços. Coloca muito mais recursos, tanto de capital como de trabalho, na manufatura aí, que hoje é 35% de toda a produção de manufatura do mundo. Se você analisar o aspecto do setor manufatureiro em relação ao PIB, nos Estados Unidos tem em torno de 14% e a China em torno de 37%. Calculando em relação do tamanho do PIB de cada país, a capacidade produtiva industrial da China é em torno de 4 vezes maior que os Estados Unidos. Então, você tem uma situação em que um país se dedica na financiarização dos serviços, enquanto outro país dedica muito mais esforço à manufatura. O fato da economia americana ser extremamente financiarizada, ele prejudica a industrialização, porque os recursos humanos e os recursos financeiros são dirigidos à engenharia financeira, à financiarização, e torna a economia cada vez mais frágil. E isso foi escancarado durante a crise financeira de 2008 e 2009. Ficou evidente que esse modelo tem sua fragilidade. E foi neste momento em que o mundo viu de que este modelo tem sérias dificuldades estruturais. Então, essa concorrência é na área econômica. Tecnológica, os Estados Unidos querem frear o progresso tecnológico da China, temendo de que a China pode superar os Estados Unidos. Mas até neste campo, hoje você tem as melhores faculdades em ciência, tecnologia, engenharia e matemática são chinesas. E de 64 tecnologias críticas para o futuro, a China lidera em 57. Então, sobre o aspecto tecnológico, os Estados Unidos quer conter a China. Sobre o aspecto econômico também, mas é uma tarefa muito difícil. O que a gente vê hoje é que, aos poucos, né, não só a China vai alcançar os Estados Unidos, como vai superar, sobre todos os aspectos. E agora, finalmente, o aspecto militar. Né? Os Estados Unidos têm a maior poderio militar, gasta em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares por ano, isso incluindo benefícios aos veteranos, etc. Porque oficialmente é em torno de 1 trilhão, mas a realidade é mais perto de 1 trilhão e 500 bilhões. E esta enorme verba também é necessária para sustentar quase 800 bases militares no mundo inteiro, onde os Estados Unidos projeta seu poderio global. E a China, os Estados Unidos hoje tem um acervo de ogiva nuclear em torno de 5.500 ogivas. A China deve ter em torno de 600, 700, mas está expandindo num ritmo acelerado e é provável, na minha visão, terá em torno de 1.200 a 1.400 ogivas até o final dessa década. E a China está aumentando seu acervo nuclear para deixar o recado bem claro para os Estados Unidos de que a China não vai aceitar qualquer tipo de chantagem nuclear.
Ou seja, a China tem a política de nunca usar ser o primeiro a usar. Os Estados Unidos não têm. Então, a China vê os Estados Unidos como uma ameaça, pois não existe na doutrina americana de os Estados Unidos não usar o primeiro, ser o primeiro a usar uma arma nuclear. E, aliás, é o único país que no mundo que usou contra o Japão em 45. Então, a China está hoje construindo, expandindo o setor militar para concorrer com os Estados Unidos. A marinha da China já é maior do que os Estados Unidos em número de embarcações. Entretanto, os Estados Unidos têm 11 porta-aviões e a China só tem 3 e deve já estar em projeto o quarto. Só que a marinha americana, com 290 embarcações contra 360 da China, é uma marinha mais obsoleta, porque tem embarcações de mais de 50 anos que devem ser descomissionadas logo. Então, a disparidade entre a China e os Estados Unidos em número de embarcações vai aumentar. Há estudos de que a China deve aumentar para 460, 470 embarcações na próxima década. Então, você vê que há uma concorrência em ogiva nuclear, né, na marinha, e, sem dúvida, na aeronáutica, que a China e os Estados Unidos são os únicos países que têm caças de quinta geração. São 3 dos melhores. A melhor caça é americano, o F-22. O segundo é da China, J-20. E o terceiro é F-35 dos Estados Unidos. Né? E os dois países estão desenvolvendo caças de sexta geração. E em termos de mísseis e foguetes, a China está bem na frente, que é um país que desenvolveu mísseis hipersônicos, Glide Missiles, né? Orbital Glide Missiles, né? E os Estados Unidos ainda está batalhando para conseguir essa tecnologia. Então, em relação a poderio bélico de mísseis, a China está na frente. E em fabricação de drone, não tem a dúvida que a China tem muito mais capacidade de produzir quantidade do que os Estados Unidos. Apesar de que os Estados Unidos têm tecnologia muito boa. Né? Então você vê que em todas as áreas, Marco, estamos vendo concorrência. Né? E na geopolítica estamos vendo todo dia. Os dois países estão tentando conquistar mais países que, não digo que alinham, mas pelo menos que apoiam em certos aspectos. Então são dois blocos, eu diria. Né? Isso é muito claro quando você vê G7 contra BRICS. É muito claro que os dois países se esforçam para conquistar amizades mundo afora. Né? Então, são esses aspectos, Marco, que a gente vê a concorrência entre a China e Estados Unidos, e eu diria que é em todos os setores estão concorrendo. Pegando esse último aspecto, que ele é mais relevante, talvez porque possa colocar a humanidade em perigo, que é o aspecto militar. Você citou essa concorrência entre os Estados Unidos e a China na questão militar. Eu pergunto para você, existe algum risco dessa concorrência se transformar num conflito maior, num conflito militar de grandes proporções? Existe sim. Existe porque eu não vejo os Estados Unidos, a liderança dos Estados Unidos, que na realidade a gente chama de deep state, né? O estado profundo, e alguns chamam o segmento mais poderoso da política americana, o BLOB, né? Que é o Complexo Indústria Militar. Esse segmento tem enorme força em delinear a política tanto interna como externa em relação a outros países. Não consigo ver este establishment, aceitar os Estados Unidos sendo
a segunda potência do mundo. Mesmo porque depois de 1991 não tinha nenhum país que chegasse perto dos Estados Unidos. E hoje você tem um país que realmente oferece um desafio para os Estados Unidos. Ah, não só capacidade produtiva, economia, geopolítica, militar, né? E este é o grande perigo. Naturalmente, a melhor solução seria os dois países chegarem a um acordo de que podemos concorrer, competir, mas nunca caminhar para um confronto, né? Ao invés de um tentar conter o outro, a China não tenta conter os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tentam conter a China, né? Vamos progredir cada um na sua velocidade, né? Quem é melhor ganha a corrida, né? Mas não é este o projeto dos Estados Unidos. Se não conseguir concorrer, que não está conseguindo concorrer, vamos ter que tentar conter. E por isso você vê que o assunto de Taiwan, né, que é uma ilha, né, é uma ilha 160 quilômetros da costa da China. É como se você tivesse Key West, né, sendo estimulado, ou seja armado, né, como Taiwan é armado, virar uma base americana, o Taiwan, e Key West virar uma base chinesa ao lado dos Estados Unidos, né? Você vê que quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, né, os americanos ficaram endoidecidos. Estava pronto para a guerra nuclear, né? Mas eles querem botar mísseis, armas nucleares em volta de todo mundo. Cerca a Rússia, cerca a China. Ao redor da China tem mais de 120 bases americanas. 120 bases americanas, né? Você tem na Filipinas, Japão, Coreia do Sul. Três maiores bases americanas estão na Coreia do Sul, Japão e Alemanha. Japão e Alemanha a gente entende, porque os Estados Unidos quer controlar esses dois países que foram inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Que hoje, na realidade, o Japão não é um país, é um território ocupado, né? Então você vê que essa política americana é difícil de você torcer que haja um final feliz, né? E eu tenho certeza de que os Estados Unidos, né, vai continuar provocando, vai continuar instigando, e eu só espero que a China tenha paciência e sabedoria de não entrar na armadilha de um confronto militar com os Estados Unidos. Dentro desse possível cenário que você não descarta de um confronto militar, é muito importante a ação das lideranças mundiais, ou seja, das lideranças que têm peso na formulação e na condução do mundo. Temos organismos multilaterais, como a ONU, que, diante até de conflitos como no Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, não têm demonstrado um vigor necessário para sequer um cessar-fogo. Nesse sentido, até que ponto as principais lideranças mundiais, Lawrence, podem contribuir para evitar um conflito entre essas duas hiperpotências? Marco, se me permite, eu queria tocar um pouco na guerra na Ucrânia e a guerra Israel e Palestina. Depois de 91, a OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos, resolveu expandir e de 14 países cresceu para 30, cercando a Rússia. O acordo foi feito de que a OTAN não ia expandir e a Rússia retiraria sua tropa da Alemanha Oriental e permitiria a unificação da Alemanha e permitiria que a Alemanha fizesse parte da OTAN, mas não
além disto. O acordo foi quebrado pelos Estados Unidos e a OTAN e continuou expandindo e chegou a 30 antes da operação especial militar da Rússia contra a Ucrânia, porque a Ucrânia também estava sendo cogitado para fazer parte da OTAN, juntamente com a Geórgia. Então você tem Estônia, Látvia, Ucrânia, Geórgia, que faz fronteira com a Rússia, sendo membro da OTAN e, obviamente, militarizado, com mísseis apontando para Moscou e Leningrado. A Rússia viu isso como uma ameaça existencial e logo resolveu a operação especial militar, que o Ocidente chama de invasão da Ucrânia, para proteger e tentar ganhar a guerra para que a Ucrânia seja neutro e nunca um membro da OTAN. Interessante que a Ucrânia é estimado que tem 12 trilhões de reserva natural, de recursos naturais, né? E tem até números que vai até 26 trilhões. Então, é um país extremamente rico. E o Lindsey Graham, senador dos Estados Unidos, disse com todas as letras: nós queremos uma parte desta riqueza. Então, não é apenas um aspecto humanitário, democracia para a Ucrânia, que nunca foi democracia, que sempre foi uma cleptocracia, e das piores, né? Mas isso tudo foi descartado. Desde que tenhamos interesse, né? Tá tudo bem. E por isso esta guerra, hoje, nos parece que não vai terminar tão já. Pois a Europa se sentiu na necessidade de continuar com a guerra. E Estados Unidos, dependendo de quem vai ser o próximo presidente, deve continuar a guerra. Mas os Estados Unidos têm um interesse específico, não apenas a riqueza da Ucrânia, que eles podem explorar, juntamente com a União Europeia e Grã-Bretanha, né? Mas também enfraquecer a Rússia, como o Lloyd Austin, que é ministro da Defesa dos Estados Unidos, secretário de Defesa dos Estados Unidos, disse claro com todas as letras. Mas é importante enfraquecer a Rússia, porque eles têm, por fim, objetivo não a Rússia, e sim a China. E a Rússia e China, hoje, eu diria que não é uma aliança explícita, mas certamente implícita. Então, enfraquecendo a Rússia, favorece a estratégia americana de conter a China. Então, todo é um jogo geopolítico interessante. Eu acho que dificilmente vai terminar tão já a guerra na Ucrânia. Agora, Israel tem um relacionamento com os Estados Unidos que não existe em nenhum dos países no mundo. É um apoio que os Estados Unidos dá a Israel incondicional. Não importa o que Israel faz, os americanos estão apoiando. Tanto que há dezenas de resoluções contra Israel na ONU e sempre tem o veto dos Estados Unidos. E o lobby de Israel e da comunidade judaica do mundo é extremamente eficiente. Eles conseguem persuadir políticos do todo o Ocidente de apoiar Israel quase incondicionalmente. A Grã-Bretanha apoia. E eu diria que para qualquer político nos Estados Unidos, se você for contra Israel, você está cometendo suicídio político, né? Que o lobby AIPAC vai mostrar suas garras, né? Não só isso, a diáspora judaica também ajuda muito em financiar. Agora, a situação em Gaza vai terminar
do ponto de vista de Israel, com a eliminação da toda a população de Gaza e seja reconstruído pelo Israel e será ocupado por Israel. Então, a questão de expansão territorial de Israel é uma política que não vai mudar. E a mesma coisa com Cisjordânia. Aliás, tem um mapa que os israelenses mostraram que Grande Israel ocupa Jordânia, uma parte de Egito, uma parte de Síria, né? E eles entendem isso como Grande Israel, do rio até o mar. Então, esse é o objetivo e o projeto de Israel. E como tem apoio quase incondicional dos Estados Unidos, né, Israel é menos preocupado em atos mais agressivos contra Irã. E, aos poucos, eles tentam arrastar os Estados Unidos para a guerra com o Irã, destruindo o Irã, né? Um, É um projeto de alto risco porque hoje a Rússia e Irã têm um relacionamento bem estreito, né? Sem falar de que a Rússia tem a China apoiando em muitos aspectos, né? Então, não é uma coisa fácil, porque a China quer que tenha paz no Oriente pelo simples motivo que é um grande importador de petróleo do Oriente Médio, que não é Oriente Médio, que é Ásia Ocidental, né? Por isso a China deseja que haja um acordo, né? E felizmente a China conseguiu ajudar na reaproximação entre Irã e Arábia Saudita, que foram arqui-inimigos até recentemente, e conseguiu unir Palestina, acho que 14 ou 15 facções diferentes, né? Num acordo entre eles para unificar diversas facções da Palestina. Então, a China quer que termine a guerra no Oriente Médio amanhã, mas os Estados Unidos, como apoia Israel, não é possível. Agora, depende da resposta que Israel dará contra a resposta do Irã, dada recentemente enviando 180 mísseis balísticos, né, contra Israel, provocado por assassinato de Hanei em território iraniano. Então, é uma escalação, né, escalada de confronto entre Israel e Hezbollah e Irã, né, e Hamas. E este processo, vamos ver para onde vai, né? Mas que há risco há. Então, aí só eu queria abordar esses dois assuntos, né? Porque são os mais críticos nesse momento, Marco. Aí Mas que eu não vou pode, deixar, então, você abordar esse assunto sem tocar em mais alguns aspectos que você trouxe. sim, A expansão de Israel, considerando esse mapa da Grande Israel como uma possibilidade, ou não até, o fato é que Israel abriu diferentes frentes de combate, ou sim, seja, não só ocupa Gaza e provoca um verdadeiro genocídio contra a população palestina, como também agora tem o combate ao Hezbollah no norte de Israel, sul do Líbano, e também ameaçando essa escalada do conflito com o Irã. Você acha, então, que essas diferentes frentes de guerra, e considerando o apoio irrestrito, incondicional dos Estados Unidos, está em linha com esse objetivo da expansão territorial, custe o que custar? sim.
Israel está pouco preocupado dos riscos inerentes nesse projeto de arrastar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã. O que Israel deseja é que haja um confronto entre Estados Unidos e Irã seja destruído, né? Inicia-se novamente os acordos de Abraham, né? Que os Estados Unidos iniciou para tentar mudar um pouco a relação de força no Ásia Oeste. É muito interessante porque você sabe que na Ásia Oeste não existe democracia, né? São tudo, eu diria, totalmente ditadura ou semiditadura. Então, se você tivesse uma eleição livre na Ásia Oeste, quase nenhum dos líderes ou monarcas continuariam no poder. E o povo muçulmano da Ásia Oeste é totalmente a favor da Palestina, dos palestinos, né? Então, o que os americanos querem e os israelenses querem é preservar os líderes atuais que, por uma questão de interesse financeiro ou econômico, né, são, de alguma forma, alinhado aos Estados Unidos. E por isso você vê que há a possibilidade real de um acordo entre Arábia Saudita e Israel. Agora, pergunta para o povo da Arábia Saudita se eles querem um acordo com Israel. Certamente a resposta é um contundente não, né? O que Israel e Estados Unidos não estão percebendo é que no mundo tem 1,8 bilhão de muçulmanos e no mundo tem 17 a 18 milhões de judeus. Então, para você destruir, né, um projeto que todos os muçulmanos apoiam, que é um Estado independente da Palestina, vai ser bastante difícil. Mas você sabe que o dinheiro nos Estados Unidos fala muito, muito alto. E o apoio político de AIPAC e da colônia judaica dos Estados Unidos aos políticos, né, é que determina a direção da política externa dos Estados Unidos em relação à Ásia Oeste. E por isso eu acho que é muito difícil de você ser otimista de que haverá paz na Ásia Ocidental. E vamos ver o que acontece se os Estados Unidos realmente se envolvem na guerra, né, contra Irã, o que a Rússia vai fazer, e aí, em contrapartida, o que os Estados Unidos vai fazer contra a Rússia, e aí a pergunta é o que a China fará, né? Esse Então, Marco, xadrez, estamos numa situação bastante complexa, eu diria. é, estamos, nós estamos num complexo tabuleiro de xadrez, onde alguns personagens têm o poder do checkmate, aí, mas também esse checkmate pode representar a destruição do próprio tabuleiro, não é? Mas, voltando à pergunta, e foi muito interessante você abordar os conflitos do Oriente, da Ásia Ocidental e também da Ucrânia e Rússia, porque isso coloca em dúvida a capacidade dos organismos multilaterais de dar uma resposta frente a conflitos que podem colocar a humanidade em risco. Então, eu insisto com a pergunta agora, até para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, até que ponto as lideranças mundiais, elas, apesar de toda a debilidade dos organismos multilaterais, essas lideranças poderão incidir positivamente
para a solução de um conflito. E eu agregaria, para você também responder, sobre o papel dos BRICS nisso. Os BRICS agora têm aí uma ampliação, tem outros países, do ponto de vista econômico e populacional, sem dúvida nenhuma, se torna uma instância muito mais forte que o próprio G7, mas aí eu gostaria que você também analisasse esse papel dos BRICS na atualidade. Hoje não existe uma instituição multilateral que tem peso para poder encaminhar uma solução às crises mundiais. As Nações Unidas, o secretário Guterres, foi declarado pessoa não grata por um país de 7 milhões a 8 milhões de pessoas. 0,000 alguma coisa da população mundial. Israel declarou o secretário-geral das Nações Unidas pessoa não grata, porque ele criticou Israel em relação aos ataques em Gaza, Líbano e sobre as próprias forças de paz das Nações Unidas no Líbano. Né? Então, você vê que as instituições, na realidade, a única que é um pouco mais neutra é as Nações Unidas, porque os outros é tudo criação do Ocidente, né? Que não tem mínima imparcialidade. Então, em relação a instituições mundiais, você pode esquecer. O que existe é um movimento do mundo inteiro que está começando a ver o que o Ocidente realmente é, apesar da massiva propaganda da mídia do Ocidente, que virtualmente domina o mundo inteiro. Com a mídia alternativa e independente, o mundo está vendo o que o Ocidente realmente é, né? Imperialista, agressivo, exploradora, vê seus próprios interesses sem qualquer consideração aos interesses dos países mais pobres e em desenvolvimento. Então, o rei está nu. Estamos vendo hoje no mundo o que é realmente o Ocidente e basicamente se centra no G7. Por isso, movimentos como BRICS, que hoje tem 10, dependendo se a Arábia Saudita vai ingressar ou não, que vai expandir. Eu acredito que existe provavelmente mais de 3 dúzias de países que gostariam de participar. Mas é importante que ela se estrutura de uma forma mais consolidada para que não torne a ser um grupo ou uma organização que não tem efeito. E por isso o BRICS está indo um pouco mais lento, tentando consolidar. E essa reunião de 22 a 24 de outubro, em Kazan, na Rússia, na cúpula do BRICS, você vai ter dezenas de países interessadas, né? E quando você vê que o Putin e a Rússia sendo sancionado em mais de 17 mil sanções, né? Não está sendo isolado, não. O mundo está vendo o que é o Ocidente hoje. E por isso eu acho que é promissor o aumento da influência do BRICS+. Eu espero que haja muito mais países se juntando. Você tem até Turquia, que faz parte da OTAN, querendo ser membro da BRICS. E este é um processo que vai aumentar, porque realmente o mundo do Sul, ou Global Sul, quer uma alternativa. Não é que eles vão desvincular do Ocidente, mas querem uma alternativa também.
E aos poucos, na medida em que a predominância do dólar esvanece e você consegue outras formas de settlement, né? No comércio e no investimento entre países, né? Você bypass o dólar. E os países vão se sentir mais seguros, porque sendo refém do sistema financeiro do Ocidente, você acaba podendo perder todas as suas reservas, como a Rússia perdeu 300 bilhões, porque o Ocidente resolveu simplesmente tomar o que não é dela, né? Então, muitos países se preocupam com isso. E por isso é que BRICS e uma alternativa, não é que todo mundo vai querer sair do sistema financeiro ocidental. Queremos continuar, mas queremos uma alternativa, né? Um sistema que não seja do SWIFT, de mensagem controlada pelos Estados Unidos. Por exemplo, você tem o CIPS, né, da China. E a Rússia tem seu próprio sistema. Até a Europa tinha, quando os Estados Unidos sancionou a Irã e a Europa queria continuar tendo relações comerciais com o Irã, né? Então, você vê que o mundo está mudando e rapidamente. E eu não tenho certeza se os Estados Unidos está percebendo essa mudança. É como a mídia americana é totalmente manipulado pelo próprio governo, né? Ninguém se atreve a falar algo em relação à política externa contra os Estados Unidos, ou criticar, né? Então, o povo americano acha que está tudo bem, que continua sendo o país mais possante, mais poderoso, o dólar vai ser eterno. E este equívoco, né, leva a uma arrogância e prepotência, né, que é muito perigoso para o próprio Estados Unidos, né? Você vê, o Lloyd Austin, né, disse com todas as letras que não quer que os Estados Unidos permita a Ucrânia usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Porque ele sabe, se expandir a guerra, os Estados Unidos muito facilmente pode perder a guerra, né? Porque se a China decidir de agir contra Taiwan, os Estados Unidos está com 3 frentes, né? Ásia Oeste, Europa e Ásia. Qual é a capacidade de produção dos Estados Unidos bélico? Só para você ter uma ideia, a China, a capacidade de construção naval é 232 vezes os Estados Unidos. Isso dito pelo almirante da Marinha dos Estados Unidos. Então, é bom os americanos começarem a fazer o cálculo, né, de até que ponto ele pode sustentar a sua arrogância e prepotência, né? Sem falar do que está acontecendo no próprio país, que está rachado ao meio, o sistema político totalmente disfuncional, não só disfuncional, que eu diria até existe o risco de uma guerra civil nos Estados Unidos. Eu repito, uma guerra civil nos Estados Unidos. Então, eu acho bom o Ocidente começar a reavaliar, né, exatamente em que ponto eles estão na estrutura global do poder, né? E com isso, espero que os adultos do Ocidente se juntam e começam a olhar a realidade. Muito bem, Laurence. Isto aqui foi uma verdadeira aula de geopolítica e de macroeconomia, debatendo os principais assuntos que certamente têm muito interesse pelo mundo afora. E o papel do nosso canal de YouTube, China Global News, é exatamente esse: trazer informação de qualidade para que as pessoas possam refletir e ter uma consciência crítica sobre aquilo que está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em nosso canal, Laurence. Obrigado pela oportunidade, Marco. E o China Global News espera a sua audiência sempre. Você pode se inscrever em nosso canal, curtir as nossas postagens nas redes sociais e, com isso, a gente criar um movimento para um debate saudável e de qualidade.
Eu aguardo você em nossa próxima edição, em nossas próximas entrevistas. Um grande abraço.